Fala, piazada! Sejam bem-vindos a essa segunda temporada do Melhor Volta. Para quem já tá com saudade da primeira, é só voltar lá no nosso Instagram, @melhorvolta, e você vai ter lá todos os cortes da primeira temporada. E a gente fechou com uma super entrevista, a primeira temporada, com o Francis Tranepol. Tá indo pro ar os cortes essa semana. E a gente tá abrindo a segunda temporada hoje em altíssimo estilo. Então, eu vou, como eu faço todo começo de programa, vou agradecer aos meus patrocinadores e hoje a gente tem novidade, né? Começar pela Digicast e a DigiWing, esses estúdios fantásticos onde a gente grava o podcast, e a nossa agência que cuida das nossas redes sociais. Então a Digicast tem um podcast, tem uma ideia, traz para cá e desenrola com o Thiagão aqui. E novidade, final de semana eu fui andar de kart, voltei todo quebrado, e de lá eu trouxe um super patrocínio da Kart GT ali em Pinhais, do meu amigo Rafael. Então, se você tem aquela vontade de andar de kart, começar a se desenvolver dentro do kartismo, um kart indoor cai muito bem, então cai lá para dentro do Kart GT e comece a se divertir nas pistas. E eu vindo pra cá, fui pegar uma aguinha e eu parei na Rede Salvaro, postos de gasolina, conveniência, peguei a minha aguinha gelada, peguei meu energético e lá você encontra tudo que você precisa pro seu carro. Conveniência nos postos da Rede Salvaro. Um abraço, Johnny Salvaro, que vai estar na bancada comigo aqui na semana que vem. Grande abraço. Tiagão, dito isso, feito aquilo, roda a vinheta e vamos começar. Então vamos lá, vamos começar. E durante a primeira temporada, durante um dos eventos, aconteceu um incidente com um piloto aqui de Curitiba e que deixou a gente bastante preocupado. E aconteceu em Interlagos, uma batida muito forte. E quando eu fiquei sabendo, tinha conhecido ele um pouquinho antes, eu fiquei sabendo e falei, a hora que ele estiver bom, eu vou trazer ele para a bancada, porque ele precisa contar muita história. E hoje, o cara lá de cima ajudou tanto a ele estar aqui, quanto eu poder entrevistá-lo. Sejam bem-vindos, Cristiano Bornemann e Lucas Bornemann. Sejam bem-vindos ao Melhor Volta. Muito obrigado. Muito obrigado. Um prazer estar aqui, estreando essa segunda temporada. Já soube do grande sucesso que foi a primeira, então a gente espera começar aí com o pé direito acelerando fundo nessa segunda temporada com você. Obrigado, Cris, por estar aqui depois de todos esses eventos que aconteceram aí nos últimos meses, cara. Eu que agradeço o convite e de verdade não imaginava que tão cedo estaria na posição que eu tô hoje. Que bom, cara. Eu fiquei muito feliz, assim, primeiro eu fico muito preocupado quando a gente se conheceu lá em Londrina. Depois eu vou mostrar uma foto aqui bem bacana, mas a gente via aquele piloto que foi lá acompanhar os outros correndo e tal. Ah, na semana que vem eu tenho a minha prova. E daí dá aquela pancada e são 2 meses aí, 60 dias aí já de recuperação. E eu, final de semana passado, acompanhando a Copa Truck, a Copa HB20, né, e a NASCAR lá em Tarumã. Tarumã, né? Isso, Tarumã. Eu fiquei muito feliz de ver as tuas fotos de você lá no box. Eu falei, putz, cara, que alívio que dá no coração de saber que um piloto, não sei se volta já, mas pelo menos já tá no meio de novo, já tá ali, porque quem gosta disso não consegue ficar longe muito tempo, né, Cris? Minha vida é toda cheia de surpresas e em alta velocidade, dentro e fora da pista. A bem da verdade é que um acidente dessa proporção muda todo o teu planejamento anual, todas as tuas estratégias aí, seja como piloto, como esportista, seja como um empresário do esporte, né? Porque eu também tenho esse lado aí já há bastante tempo. E realmente isso mexeu muito com a minha vida. Foram 21 dias de UTI, mais alguns dias hospitalizado e depois mais alguns dias ainda recluso em casa, sem poder ter contato com ninguém. A gente já está aí há 75 dias do acidente. E a semana passada
tinha a etapa da Copa Truck, da HB20, NASCAR, lá em Tarumã, e até terça-feira eu não tinha certeza da minha presença. E aí, eu, sabe, fiz aquela introspecção, pensei bastante, porque tem que tomar cuidado, muito cuidado ainda com algumas situações, mas a gente achou junto com o médico que não haveria problema, uma viagem mais tranquila, calma, e foi bom estar lá, porque estava todo mundo ansioso por esse momento, né? Estava todo mundo muito preocupado, e tá presente junto com o Lucas, que é o irmão, que a gente sempre teve junto nas últimas décadas, então assistir ele pela televisão dentro de um quarto de UTI não foi nada agradável. Eu falei, eu preciso urgente, assim que tiver condições físicas, estar junto novamente com essa galera e começar a planejar agora a sequência do que vai acontecer, né? Eu acompanhei ali, você vinha... você se importa de comentar sobre o acidente? Não, é uma situação... Não, tranquilo. Eu sempre converso, por exemplo, eu conversei com o Dave Cris aqui. Davis, um abraço para você. A gente sabe que o automobilismo é um esporte de risco, né? Lógico que os carros são projetados, são planejados para que o risco de acontecer qualquer coisa para o piloto seja minimizado, né? Mas algumas fatalidades acontecem. No teu caso ali foi primeiro que é uma batida muito forte, né? E segundo, no lugar que é o que te deixa mais vulnerável, né? Como é que foi aquele momento ali? Foi Interlagos, não foi? Foi Interlagos. A largada da HB20? Na largada da corrida 2, no domingo. Então, assim, muito legal esse espaço, até para eu poder, pela primeira vez, te dar aí um feedback, o que é a minha posição. Eu acho que sim, que automobilismo é um esporte de risco, assim como existem outros. Eu não sou fã do futebol, particularmente, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. Todo atleta, imagino eu que todo atleta do futebol sabe que em algum momento vai ter uma lesão grave. Isso é meio que inevitável, né? Faz parte do esporte. E o piloto de automobilismo também. O que eu não acho, por exemplo, com o pouco de experiência que eu tenho, é que aquela joelhada que o Neymar levou nas costas e que tirou ele, se eu não me engano, da Copa do Mundo, que aquilo é um acidente de esportes. Aquilo não é um acidente de esporte. Aquilo lá foi proposital. Aquilo foi uma maldade. Então, o que eu coloco é assim, quando eu entro dentro do carro, eu sei que eu estou sujeito a algum acidente. Agora, alguns acidentes podem ser evitados. E o meu, eu não tenho dúvida nenhuma que poderia ser evitado pelo meu adversário, que não vem ao caso aqui, quem sabe quem é que foi. Então, assim, eu não estou querendo criar polêmica dentro desse acontecido, mas para mim foi um acidente que poderia ser evitado. Eu já tinha tomado um toque antes do mesmo piloto, e na cabeça daqueles que procuram não causar acidentes, que eu me coloco assim, raros os acidentes que eu me envolvi em toda a minha carreira, não é neste ano. Em 35 anos de automobilismo, conta-se nos dedos de uma mão, talvez, quem tenha se envolvido em algum acidente comigo. Então, eu sei que ele poderia ser evitado. Não foi, aconteceu. Às vezes, eu digo que também não é pela maldade, pela índole do piloto, mas existem pilotos ainda que estão muito emocionados, que não têm aquela consciência de que eu coloquei... Porque essa história, Luiz, eu não concordo com a história de que colocou o capacete e a pessoa se transforma. Não, ela não pode se transformar. Ela tem que ter a consciência que ela tem um carro de competição e que ela pode causar coisas boas, sensações boas e sensações ruins. E eu sempre digo que você perdeu uma corrida, você perdeu uma posição, na minha visão, não diminui a hombridade do piloto. Porque tem piloto que não aceita tomar uma ultrapassagem que ele acha que ele é menos homem. Então, que ele precisa revidar aquilo, né? Interlagos é um show. Para você que conhece de automobilismo, é um show. As maiores equipes estão lá, as maiores torcidas estão lá. Então, e dentro da Copa HB20, a maioria dos pilotos são da região. Então, os familiares estão em volta, as namoradas estão em volta, as pessoas estão... Todo mundo está em volta, os patrocinadores estão em volta. E aí muitos se emocionam, e aí nessa ânsia de não poder perder uma posição ou de tomar uma ultrapassagem, acabam perdendo o sentido do esporte. Mas enfim, aconteceu.
não tem como voltar atrás. Dentro do acontecido, existem situações que se criaram, porque uma batida deste nível não acontece todo dia, graças a Deus. E eu digo assim, para todo mundo que às vezes fica questionando o que realmente aconteceu. Aconteceu que o Cris apagou dentro do carro, mesmo de olho aberto. Eu tive um momento de inconsciência por ali uns 3, 4 minutos. Eu saio do carro e eu vou para um atendimento médico conforme o protocolo prescrito. Dentro deste protocolo, algumas coisas aconteceram, que eu posso estar de acordo ou não. Né? O resumo da história é que eu acabei vindo para Curitiba, no mesmo dia do acidente. Graças a Deus, consegui fazer contato com a minha equipe médica, e naquela mesma noite eu já estava em procedimento lá de internamento, já de preparo para cirurgia. Os meus problemas foram um rompimento de aorta e problemas no pulmão, tórax, abdômen, e aí uma quebra de escápula e umas outras dorzinhas que, diante do acidente, acabaram ficando pequenos. Você teve o rompimento de aorta, mas de que forma ela se... Muito provavelmente, no momento do acidente, do impacto, que foi uma batida em T, que é a mais temida por todos nós do automobilismo. Não, e se é em T do outro lado é uma coisa, né? Mas veio do T do teu do lado. Meu lado. Do teu lado, né? Essa semana eu tive com o Lucas Pivetta lá, a gente se reencontrou no autódromo, que foi o piloto que acabou me atingindo, não o piloto que causou o acidente. E eu brinquei com ele que a última vez que a gente tinha se visto, a gente tava bem perto. Nariz com nariz, né? Porque foi uma sensação horrível. Mas é isso, foi um acidente assim, naquela posição muito perigosa. E ainda bem que isso não é um acontecimento assim normal dentro do automobilismo. Eu sempre digo, quando um carro capota, tem o seu risco. Quando você tem uma batida lateral, que não é do lado do piloto, tem o seu risco. Mas aí tem a dissipação da energia. E no meu caso, a batida em T foi... Ela é a transferência total da energia de um carro que vem linear e o outro está parado praticamente. Né? Então... Eu conversava no final de semana, até fui num evento de amigos e tal, numa feijoada de aniversário, e lá estava conversando com um casal, ele é cardiologista, ela também, e os dois são cirurgiões. E eu contei da tua coisa, ele falou assim, cara, eu preciso ter o contato com essa pessoa para poder usar como modelo, porque ele falou assim, um momento do trauma, né, que é o trauma de alto impacto muito rápido, que tem transferência muito rápida de aquela onda de choque, né, e que causa lesões que você, na hora, talvez você até não sinta, mas aquilo vai começar depois. Eu lembro das fotos do teu acidente, o hematoma que gerou uma coisa absurda. Houve provavelmente essa fissura lá no momento da batida, e não o rompimento total. O rompimento total acabou acontecendo aqui, a 30 quilômetros de Curitiba, ali perto da Serra da Graciosa, mais ou menos. Ali provavelmente foi onde rompeu totalmente a aorta por alguns instantes. Ali houve uma hemorragia muito grande. E aproveitando para mandar um abraço, posso mandar um abraço claro, para o Dr. Luiz Fernando Kubrusli, vontade. Figuraça aí, que me conhece há muitos anos e acho que merece esse reconhecimento também, essa dedicação que ele teve durante 30 dias. Mas, segundo ele, sentado do lado da minha cama, isso é muito bacana de escutar, no dia de ir embora, ele falou assim, olha, presta bem atenção no que eu vou falar. Não existe uma explicação para você ter chego com vida dentro do hospital, porque realmente o rompimento da aorta é algo muito grave. Esse médico que eu conversei, Dr. Eduardo, ele falou assim, cara, não é possível ter rompido, ele estaria morto. Assim, clinicamente não tem, assim, ele falou assim, a não ser por uma situação muito específica, e aí a gente tem que ter aí um pouquinho de fé e colocar um crédito, botar um crédito aí, isso aí, em um cara lá de cima que tá olhando pela gente, né, e pelos pilotos aí que se arriscam. Sim. É isso aí. Lucas, e como é que foi acompanhar isso da pista? Porque você ia correr no final de semana, né? Se eu não me engano, foi o evento que mais deu gente em Interlagos naquele final de semana, 75 mil pessoas. E eu sei que eles comemoraram muito a
a forma com que o evento se desenrolou no final de semana todo, a presença do público dentro do box e tal. Mas como é que foi pro Lucas piloto e pro Lucas irmão receber aquela informação ali e falar assim, e aí? Como é que foi isso aí, cara? Eu vou dizer que foi assim um dos momentos mais difíceis da minha carreira, né? Como o Cris falou, nas últimas décadas aí a gente sempre tem competido juntos, se não um contra o outro, pelo menos no mesmo fim de semana. Lembro que a gente já teve uma situação que foi preocupante anos atrás em Londras, ele teve um acidente bem grave lá também. Eu passei por baixo do carro dele e depois vi ele indo para ambulância. Também já foi difícil, mas essa que a gente foi pior, porque minha corrida era depois. E normalmente a gente tem até um espaço maior quando corre a HB20 e depois a Truck. Coincidentemente, nesse evento era um pouco na sequência. E como você falou, foi um evento assim que lotou Interlagos. Então, um momento que a gente gosta muito sempre é a visitação. A gente faz uma festa, recebe todo mundo. E foi uma das primeiras vezes que eu cansei na visitação, assim, foi uma coisa muito intensa. E logo após a visitação era a corrida da HB20. Eu falei pro pessoal da minha equipe, eu vou me retirar um pouquinho, vou pra sala ali, dar uma concentrada, dar uma relaxada, não quero fazer nada agora porque a gente vai correr na sequência. E nem tava assistindo a corrida dele. Então eu tava numa salinha separado lá, deitado. Minha esposa tava acompanhando essa corrida e de repente entrou ela e minha filha na salinha e falou, o Cris bateu. Mas a gente tá meio acostumado, né, com o bateu. Eu falei, bateu, puta, que pena, né, não vai terminar a corrida, mas fiquei ali me concentrando ainda, porque ela também não entrou em detalhes. Deu uns 5 minutos depois, um amigo piloto nosso mandou uma mensagem no meu WhatsApp. O Cris tá bem? Aí eu falei, olha, se alguém mandou uma mensagem é porque o negócio foi um pouquinho pior. Aí eu entrei no YouTube e fui ver a batida. A hora que eu vi que foi uma batida inteira naquela velocidade, com aquele resultado de impacto, eu já me preocupei. Aí eu saí correndo, fui atrás do Luiz, que é o coach dele. Aí o Luiz falou, não, ele saiu do carro falou comigo, foi para o ambulatório. Aí também peguei algumas informações, o pessoal do ambulatório falou que ele estava bem. Eu falei, bom, se ele tá bem, então tranquilo, você fica preocupado, mas não, tá consciente, tá bem. Fui para minha corrida na sequência, né? Você não tem o que fazer, né? Você tem que tentar esquecer ao máximo e ir para a corrida. Fiz a corrida. Aí lembro que a primeira coisa que eu fiz na hora que eu desci do caminhão foi ligar para ele. Falei com ele, ele falou, né, mentiu para mim um pouquinho, falou, não, tô bem. Tá tudo tranquilo, só tá doendo um pouquinho, tô indo pra Curitiba, porque vai ser melhor lá, que o Bruce vai me cuidar. Segunda-feira eu vou fazer os exames tranquilo. Então, me enganou um pouquinho, tem que puxar a orelha dele. E daí eu fiquei tranquilo, né? A partir daquele momento eu acreditei no que ele tinha falado. Aí, à noite, quando a minha sobrinha daí já tava com ele no hospital, ela mandou as mensagens dizendo, o pai não tá muito bem não, vai pra cirurgia. Aí voltou toda aquela preocupação, né? Então foram momentos assim de extrema tensão, sabendo que a cirurgia que ele ia passar era de altíssimo risco, não só corria risco de vida, como de graves sequelas, né? Então foi um momento bem, bem complicado. Assim como a etapa posterior, que a gente foi para Cascavel. Também, assim, eu acho que foi um dos momentos mais complicados da minha carreira nesse sentido. Eu nunca tinha tido isso. O momento né, nessa etapa minha família não ia toda. Então, assim, de se despedir de algumas pessoas. Tô indo para a corrida. Né, de dar tchau para minha mãe e para o meu pai, que estavam lá acompanhando o Cris. Olhar e dizer, eu tô indo para a corrida e vocês ficam cuidando aí do outro filho que se acidentou numa corrida. Então, isso foi difícil. Foi, assim, algo que mexeu comigo. Mas faz parte, né? Faz parte da velocidade, faz parte da corrida e tal. Eu vou fazer eu precisava abrir esse espaço logo no começo, que, assim, primeiro é uma dúvida muito grande minha, até para não ficar perturbando ali no Instagram, como é que tá, como é que não tá. Mas como a ideia do Melhor Volta é justamente abrir o espaço para quem é daqui, para a gente poder ter espaço para poder falar e tal, eu precisava dar esse espaço para que a gente pudesse já
dar essa resposta ou você poder falar um pouco sobre isso, porque às vezes acaba ali não tem espaço para você falar e tal. E que bom que deu certo de você poder vir aqui e a gente poder estar abrindo a temporada e falando sobre isso. Agora eu vou voltar um pouco no tempo, porque eu comecei acompanhando a Velocidade na Terra vendo o pai de vocês correr. Sim, sim. Me lembro das corridas aqui do Paraná, Santa Catarina, as disputas dele com o Ângelo Plantes, com o próprio Lupatini, né? Então os nomes da Velocidade na Terra. E semana passada eu tive aqui com o Francis, e assim, não tem um nome da Velocidade na Terra que esse cara não conheça, né? Francis, um beijão pra você, você é um cara fora de série, e é uma enciclopédia. Ele lembra do carro, ele lembra do número, ele lembra do patrocinador, ele lembra de quem que era o mecânico, é uma coisa impressionante. Sim, sim. Então, assim, e eu lembro de acompanhar, meu tio também tinha carro de corrida na época lá, patrocinado e tal. Então eu vivia nas etapas da Velocidade na Terra. Então os meus ídolos de corrida eram aqueles que eu podia chegar perto, né? E eu lembro assim que quando eu não sei se foi quando teu pai começou, mas quando eu comecei a perceber aquela pessoa ali na pista e tal, e era assim, primeiro, segundo, era ele e o Ângelo Plantes. Ou era um, era outro, disputando, às vezes o Chico Maia, alguma coisa, mas... Gastão, mas o teu pai era ou o primeiro, o segundo, o terceiro, era sempre ali na frente. Então, eu não conhecia ele pessoalmente, não via ele, porque ele ficava na arquibancada, ficava na cerca, no arame farpado ali mesmo. E eu tinha a referência vou colocar assim, não física, mas de forma de guiar, eu colocava ele sempre como o Prost, porque ele era um cara, apesar de ser arrojado, né, ele não exigia do carro. Sim. Me parecia que ele não exigia do carro. Os outros tinham... Mas como eu comentei com o Dave Cris aqui, do Beto Pruner, né? Que tocava, assim, parece que estava passeando com o carro e todo mundo atrás se matando e ele fazendo volta mais rápido. Mas eu me lembro do teu pai, do pai de vocês, sempre disputando e assim, o cara dava uma erradinha, ele dava, ia embora e ganhava a corrida. Vocês têm essa referência também de ver ele correr, de dentro ali, de acompanhar tudo isso? Começa ali em vocês essa paixão pelo automobilismo? Com certeza, né? A gente já nasceu nesse meio, nasceu com corrida. Para mim, a minha vida sempre teve corrida no meio. Então, essa paixão não tinha como não aflorar, né? Eu sempre digo que eu comecei a ter um pouco de noção, foi um choque para mim quando eu era mais novo e tinha aquelas coisas na escola, o que você quer ser quando crescer, que eu olhava e falava, mas só eu quero ser piloto? Era estranho para mim, porque eu falava, não, todo mundo tem que querer ser piloto, isso é muito bom, porque a gente nasceu nesse meio, né? Eu, desde de molequinho, tô na pista, tô acompanhando o pai, depois fui acompanhando o Cris. Então, com certeza, o responsável por esse vício aí é ele. O seu Zé Bornemann sempre vai ser a referência, né? E eu te digo assim que tem uma situação interessante na minha vida, porque a nossa diferença de idade minha e do Lucas são 10 anos. Né? É bastante, né? E eu peguei o meu pai assim numa fase jovem ainda dele, né? Eu era criancinha, acompanhava ele é aquele jovem ainda. Pai jovem ainda. Pai né? jovem para o automobilismo. E ele era ídolo. Onde ele passava, ele era referência, seja na terra, no asfalto, né? Porque o começo da história dele foi no asfalto. Não, o começo da história dele foi com arrancada. Depois ele passa para o asfalto, aí entra a fase de rally e depois volta para o asfalto. E aí ele volta para a terra. Então, assim, tem uma história aí, uma mexida legal. Mas eu não tive esse preparo. Eu tinha o pai, o piloto, como referência, mas eu não pensava, por exemplo, na minha carreira. Eu não pensava, eu quero ou eu vou ser piloto, porque eu sabia o quanto era difícil.
eu acompanhava desde pequenininho aquela batalha atrás de patrocínio e tudo mais. Enfim, e para mim foi uma surpresa, porque não houve preparo nenhum para minha entrada no automobilismo. Ele simplesmente chega um dia para mim e diz assim, ó, eu fiz uma inscrição para a gente participar de um rally. E ele não estava no rally. Ele participava oficialmente naquela época na velocidade no asfalto, né? Aqui no Campeonato Paranaense, no Campeonato Metropolitano. E aí nós fomos fazer uma etapa de um rally de regularidade, do Paranaense de regularidade. E foi assim que eu entrei no automobilismo, né? Então todo mundo pensa, você nunca andei de kart, nunca tive preparo no kart. E eu fui fazer essa etapa de rally. E aí dali para frente criou-se então, por um desejo dele, de a gente fazer um campeonato oficial mesmo. E ele vende todo o equipamento dele de competição do asfalto e aparece com um carro de rally. E ele falou assim, agora você tem 30 dias para aprender a navegação com o meu professor aí, o Gilson Rocha, que é conhecidíssimo também no automobilismo. Eu passei lá 30 dias no intensivo de aprendizado de navegação e aí nós fomos participar dos campeonatos de rally. Foi assim que eu entrei no automobilismo, sem preparo, sem ter feito uma volta de competição numa etapa de kart. Te jogaram na fogueira de cara. Fogueira. Assim. Mas você chegou a andar na velocidade na terra circuito? Então, aí fizemos 2 ou 3 anos de rally, fomos campeão paranaense de rally. Aí tem as duas categorias, né? A regularidade e a velocidade. Aí eu fui vice-campeão sul-americano com um outro piloto, aí que era o Emerson Cacaso. E aí, assim, aí eu comecei com a história, eu tô gostando da brincadeira, mas eu agora quero pular pro banco do piloto, porque eu tô com, como é que diz, tô cansado de passar susto. E aí é que a gente começa a participar em competições no asfalto. Minha primeira prova como piloto é em Cascavel. Eu não fiz uma volta de treino extraoficial. Eu fui para a etapa para fazer, fizemos a inscrição da equipe e eu sentei no carro. E aí eu perguntei, tá, e agora? E agora, pai, como é que faz? Ele falou, não, é tranquilo. Vai passar um Voyage, eu nunca esqueço dessa cena, um Voyage branco, se eu não me engano era branco e verde, com o número 77, Chico Maia, Gastão Vargas. Vai atrás deles. Aonde eles forem, vocês vão. Eu nunca tinha dado uma volta na pista. Você imagina o que aconteceu história sensacional, cara. No primeiro treino, né? Eu não sabia nem para que lado era Cascavel. Não tinha telemetria, não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha simulador. Eu nunca tinha dado uma volta completa no autódromo, de a pé, assim, para saber. Então, assim, a aventura. A vida no automobilismo com o professor José Bornemann é aventura. Seu filho mais velho? Eu sou o filho mais velho. Você deve ter se lascado, e aí pro Lucas ficou assim, não, tem que cuidar no kart, tem que não sei o quê, tem que preparar o dodóizinho daí. Pior que nós sabe que isso é interessante, porque eu também, um tempo atrás eu fui num podcast e o pessoal já começou me perguntando, como é que foi tua carreira? Começou no kart? Eu falei, não, também nunca andei de kart. Também eu fui estrear, e eu não fui estrear novinho, estreiei na Velocidade da Terra com 22 para 23 anos. Então, que para um piloto já é uma idade avançada. Porque sim, a gente, né, o pai está desde sempre no automobilismo, mas sempre foi, como o Cris falou, difícil. O pai sempre andou com patrocínios, andava porque tinha patrocínio, então não sobrava uma verba para botar um filho para andar de kart. Sim, claro. Então eu fui começar lá com 22 anos, que a gente conseguiu alugar um carrinho que tava judiado, bem balhadinho, vamos tentar andar, vamos. E também lembro que, né, das primeiras frases dele, ele não me mandou seguir ninguém, mas ele sentou do lado do Santo Antônio, assim, olhou para mim e falou, então, vai tranquilo, você não precisa provar nada para ninguém, relaxa, você vai fazer a tua estreia. Só lembra, o campeão já nasce pronto. Foi a frase que ele me falou antes de eu sair para minha primeira volta. Então eu fui estrear também, eu já estreiei na Velocidade na Terra, em São José dos Pinhais. Foi também aqui no Gastão. Aqui no Gastão. E também foi uma batalha para conseguir fazer a estreia, porque a gente alugou esse carro, consegui fazer um treino, aí o carro só quebrava, aí choveu no fim de semana que ia ter corrida, cancelaram.
Aí o pai olhou pra mim e falou, cara, você merece uma coisinha um pouquinho melhor, né, pra eu estrear. Vamos tentar um outro carro. Vamos lá. Alugamos pro fim de semana que ia ter a prova outro carro. E era um piloto que tinha esse carro e que não tava andando. A gente foi, comecei nos treinos aí bem, apareceu o dono do carro e falou, não, já que o carro tá andando bem, eu vou... Eram 2 categorias, né? Eu corria na estreantes e tinha a marcas A. Eu vou correr na marcas A, então, beleza, e você corre na estreantes. Ele foi lá, quebrou o carro na bateria dele, que era antes. Eu fiquei só olhando. Próxima corrida, mesma coisa. O cara não ia andar, chegou na hora, não, vou andar. Foi lá, bateu o carro. Eu não andei. Foi umas 3 ou 4 etapas assim. Chegou era a última do ano, o pai falou, ó, se o cara destruir o carro, você anda no meu, tá? Você estreia no meu. Achando que o cara não ia. E o cara foi lá e quebrou o carro de novo. E aí eu fui fazer a estreia no carro do pai. E também daí quase dei um susto nele, dei uma escapada lá, terminou a corrida, ele falou, não, beleza, tudo certo, terminou com o carro bom, mas nós vamos achar um carrinho pra você. Daí que eu fui estrear oficialmente com o meu carro. Cara, são histórias, né? Assim, eu tenho um carinho muito grande pela velocidade na Terra. Nunca andei, mas assim, você falou que o 22 é tarde já. Espere que eu vou começar ainda ano que vem. Calma, relaxe. Né? Eu não tenho pressa. E eu entrevistei na temporada passada o seu Kreis, né, dono da Halmac. Uhum. E ele andou também na velocidade da Terra, Santa Catarina. E ele fala, putz, cara, a saudade que dá de dirigir na terra e tal. E ele fala que o conhecimento que ele adquiriu na terra é tão grande que hoje, quando tem uma garoazinha, uma chuva numa prova que ele faz aí de Porsche e tal, ele se destaca porque a terra traz muito conhecimento, muita habilidade, muito conteúdo para o piloto, em termos de pilotagem, porque ele ganha recursos que o asfalto não dá, né? Sim. O asfalto, a pista vai melhorando, você vai melhorando a cada volta, e na terra é o contrário, né? A pista vai piorando a cada volta, vai ficando ruim, a referência que você tinha, você já perdeu. Então, a terra é uma batalha, né? Eu trouxe aqui o Gabriel, o Coisinho, falou a mesma coisa, inclusive... em Mafra, a gente passei por lá, a pista estava úmida, eles abriram a pista pra gente dar uma secada, né? Não dava para os carros andarem. Daí eu fui com o meu carro na pista, né? E pedi para ele, o João e o Gabriel foi atrás. E na verdade você vai ganhando, eu fui devagarinho com o meu carro, né? Fui devagarinho. E aí você vai ganhando confiança, vai ganhando e vai apertando um pouquinho mais. E daí vai controlando, daí o Gabriel gritou lá atrás, acho que já dá, para marcas B já dá, hein? Já dá. A velocidade na terra é a escola da coragem, né? Eu sempre falo isso, coragem e técnica. Então, quando você vai para uma competição em asfalto, os carros normalmente hoje muito equiparados em diversas categorias, né? Mas a velocidade da terra, o que vai destacar é a coragem, né? Antes de qualquer... décimo, centésimo de segundo é o segundo, porque lá é coragem pura. Eu acho que é uma baita de uma escola. Eu sempre digo isso, né? É muito forte aqui no Sul. Eu fiz seguindo aí no que eu te contei, aí eu participei de alguns campeonatos com o meu pai, a gente participava como dupla. Uhum. E no asfalto. E aí eu tive um acidente de carro trabalhando e me afastei. Por algumas cirurgias que eu tive que fazer na época, me afastei do automobilismo. Quando eu voltei para a velocidade na terra. E também foi de surpresa, como eu já te falei, tudo foi surpresa na minha vida. Eu fui para assistir uma corrida na velocidade na terra, no retorno do meu pai, né? Que ele teve as 2 fases da velocidade na terra dele. E fui assistir e estava lá com alguns amigos e um deles era o Juca Lisboa, o Juquinha. E o Juca também, nessa história que o Lucas contou, mesmo carro utilizando em 2 categorias, eu fui lá para assistir e o Juca falou, eu vou fazer a corrida e você, depois da minha corrida, o carro terminando inteiro, você vai fazer a tua estreia na terra. E foi assim que eu estreiei na terra, também sem ter feito um treino em autódromo nenhum. Mas o meu coração é velocidade na terra, por todas as categorias que eu passei, a gente curte tudo, gosta, mas o meu coração vai ser eternamente velocidade na terra, porque toda a base da minha carreira foi lá, todos os meus títulos, as
Eu falo assim, as corridas, aquelas que você guarda no coração mesmo, são a grande maioria de lá. E aí você falou assim, poxa, mas e o teu pai? Né? Você tocou no assunto aí, a pergunta foi, o teu pai foi a referência? Foi a referência no automobilismo, e foi lá que ele se tornou um dos meus maiores concorrentes. Porque a gente competiu junto no asfalto, mas quando a gente foi para a velocidade na terra, a gente já entrou como concorrente. E no começo eu era só um aprendiz, que estava vendo meu pai no auge da sua carreira, conquistando títulos na época lá com seus 50 anos de idade, mas dando pau na piazada. E aí eu fui surgindo. E antes de eu conquistar meu primeiro título de velocidade na terra, que foi em 2006, eu perdi para ele em 2004 e 2005. Então ele passou de ídolo a adversário. Mas também tem a história bonita, porque quando eu venço o primeiro campeonato foi em cima dele. E aí também, no final do campeonato, ele falou assim, bom, agora eu já posso começar a pensar na minha aposentadoria, porque eu tenho alguém à altura para me substituir. Eu tenho um Bornemann que acelera também. A partir dali, ele começou também a incentivar a carreira do Lucas e fazer o passaporte pro Lucas lá do carro, do famoso 42. Como é que foi assim? Bom, hoje, para gente poder não ficar muito preso ao tempo, né? Hoje, como é que foi sair? A gente já vai voltar a falar da tua carreira, da continuidade, mas como é que foi sair da terra e do asfalto e ir para a Fórmula Truck? Para a Copa Truck. Desculpe, para a Copa Truck. Qual que é a diferença de tocada, de tamanho, de peso, de arrasto, porque me parece tudo diferente. É absurdamente diferente. É proporcional ao tamanho do caminhão. É algo assim, foi uma mudança, não tem muito como explicar. Só quem anda, o Chris teve a experiência de dar uma volta rápida do meu lado. Acho que ele sentiu um pouco o como é diferente. É a questão da potência. Eu nunca tinha guiado um carro de tração traseira na minha vida até eu sentar no caminhão. Ô Luiz, só interrompendo, eu achei que você ia fazer a pergunta assim mais famosa do Lucas, como é que você conseguiu subir no caminhão pela primeira vez? Eu vou deixar essa parte do bullying, né? Vocês são os irmãos, se entendam, né? Depois, um dá com o capacete na cabeça do outro, só não bata na... Mas é que o Luiz fez a pergunta certa, porque normalmente quando me fazem a pergunta, qual que é a maior dificuldade no caminhão? É isso que eu respondo, é subir, né? Começa por aí. Subir a primeira. Pra eu subir no caminhão é a mais difícil. Tem que ter um banquinho próprio, mas você sabe personalizado. Que daí a gente já criou, né, um dos meus patrocinadores, um dos sócios da Max, o Marcos Bulin, ele já veio com a piadinha. Ele falou, cara, o bom é que você entrou na pista, a maior escalada da corrida já é tua. É você subir no caminhão. Atenção, indústrias de escada para caminhão. Escada para caminhão. Olha que potencial. Escada, escorregador para descer. Eu tô aceitando o patrocínio. Não tem aquele do avião, né, que infla assim. Isso. Sai o tobogã ali para saída. Exatamente. Mas então, fora subir no caminhão, tudo é muito diferente, né? Tração traseira, que eu nunca tinha guiado um carro de tração traseira antes. O peso, né? Eu saio ali de um HB20, que era o último carro que eu estava andando, um carro que tem aí 1.000 quilos, com 160 cavalos. Eu hoje vou para um caminhão de 5 toneladas com 1.000 cavalos. É absurdo, a diferença é absurda. A própria categoria tem algumas regras ali, algumas questões como emissão de fumaça, que é algo que até quem assiste às vezes não entende muito bem. A hora que você está ali dentro, você começa a ver que é algo que o piloto tem que cuidar muito, a equipe tem que estar muito atenta, o próprio radar, né? Você passa a ter um radar no meio da reta. Essa é uma pergunta que era minha. Se toda prova tem isso, do regulamento ter o radar? Toda prova... Se é um ponto da prova, se são mais pontos? Normalmente, na maior reta do autódromo, você tem um ponto de aferição do radar que você tem que passar entre 2 cones ali na média de 160 por hora. Então, todas as etapas têm por questão de segurança. O pessoal pergunta, mas por que o radar? É questão de segurança. Se você pegar, por exemplo, a categoria de caminhões na Europa, os caminhões são travados de 160 km por hora. O caminhão não passa de 160.
Você tem que mostrar habilidade na parte sinuosa da pista, Exatamente. não perder tanto. Então a FIA dá duas opções. Ou o caminhão não passa de 160, ou você libera a velocidade do caminhão e tem esse ponto de medição. Porque se a gente liberar o caminhão ali, em Interlagos, por exemplo, você passa dos 220 por hora. Só que daí não para lá na Você frente, não né? para. Ou para uma, duas vezes, mas daqui a pouco esquenta o freio. Então, por isso tem o radar. E é uma coisa que no treino é tranquilo. Mas na corrida, muitas vezes, você vem numa disputa e se torna uma coisa que às vezes Você esquece, Você né? esquece. Você Você tá ali esquece. Você concentrado vem com numa outra linha coisa. de 3 ali no meio, você já não enxerga o cone direito. Então, assim, a mudança foi muito grande mesmo. O freio do caminhão é algo impressionante. Ele freia mesmo. Ele para. A primeira freada que eu dei com o caminhão em Campo Grande, no primeiro treino, se eu não tivesse de cinto, eu tinha atravessado o para-brisa. Porque ele para a hora que você quiser. E o problema é assim... Você começa a andar na Copa, no caminhão, na Copa Truck esse ano ou ano passado? Esse ano. Esse ano? Esse ano. E assim, pelo que eu vejo dos resultados, você se adaptou muito rápido à categoria. Sim, a gente vem numa evolução aí nas últimas etapas muito grande. Como em tudo, a gente foi... não digo uma surpresa eu ter ido para a Truck, a gente já estava trabalhando com esse projeto há algum tempo, mas também foi a minha estreia, eu fui para a corrida sem fazer nenhum treino, porque a gente fechou o contrato com a Tiger Team, a minha equipe, faltando 50 dias para a abertura do campeonato, e eles não tinham o caminhão pronto ainda. Então eles entraram nesse desafio de montar um caminhão em praticamente 45 dias. É óbvio que ele não chegou pronto para a primeira etapa, então em Campo Grande foi muita questão de ajuste, muita quebra. Então eu sentei para a largada, eu tinha dado 3 voltas com o caminhão até então. Então foi também aquele desafio de terminar. Eu ia fazer essa pergunta para você, mas eu vou fazer para o Cris. Você vê a curva de aprendizado dele muito rápida, porque ele entra na categoria e já se adapta muito rápido, já tem pódio, já tem vitória. Isso não é comum para um piloto estreante numa categoria que ela requer uma adaptação. Você tem Sim. gente ali que tem muito tempo de truck e tudo mais. E você chegar na categoria e já dominar... É como se entrasse um piloto novato hoje na Stock Car e já ganhasse prova no primeiro ano. É a comparação que eu faço. Eu no começo do ano, eu particularmente sempre... a gente almeja, lógico, estar em outras categorias, sempre, né? Você quer sempre um degrauzinho para cima. E quando o Lucas me contou que sim, iria se realizar esse sonho dentro do automobilismo, que ele iria para truck, eu fiquei muito preocupado, porque é isso, ele resumiu toda a dimensão de estrutura, de tudo, para trocar um pneu de caminhão, quantas pessoas precisam estar envolvidas, Pois né? Então, desde o começo, o meu cuidado para com ele foi de que, de novo, né, não precisa provar nada para ninguém. A gente já tem o nosso nome marcado na história do automobilismo por aquilo que a gente já conquistou. Eu sei que todo mundo entra para vencer e não é diferente com ele, mas eu queria, desde o começo, acalmar muito ele. E a gente começou a ver que, como o caminhão foi montado muito em cima da primeira data, por uma questão, enfim, de decisão da equipe, ele pouco conseguia andar com o caminhão. Então eu falava, cara, calma. Só que as poucas voltas que ele dava, ele já falava, mas eu consigo mais, eu só preciso que me ambientalizar um pouquinho mais, eu preciso que o caminhão então tenha a resistência que precisa para terminar um treino, uma corrida. E eu falava, cara, calma, até o final do ano a gente vai estar numa situação muito favorável. Na minha cabeça, era a gente poder estar ali brigando para entrar num pódio. Aí o cara vai lá e já me ganha uma corrida na terceira ou na quarta etapa. Na quarta etapa, em Potenza. Aí me quebrou qualquer prognóstico, qualquer tipo de previsão e ajuste já foi pro... Qual que é a tua... Hoje, Cris, qual que é a tua... Assim, esse ano você não anda mais, né? Não, oficialmente não. A gente vai cumprir o contrato com a H-Racing, que é quem coordena as competições lá pela Hyundai. Eu já estou com 2 etapas fora. A etapa de Cascavel a gente lançou na categoria principal, dentro do meu carro, o Felipe Malinovski, que é um piloto revelação aí, que vem do kart, da nossa região aqui, de Campo Largo. E está competindo, ele começou o ano competindo na H-Race Cup,
que é a categoria da Hyundai com os carros antigos. Aham. Tá disputando o título, inclusive, e aí a gente resolveu acender ele para uma experiência na categoria principal, porque é um dos desejos dele para o ano que vem. E ele foi para Cascavel, andou muito bem, conseguiu 2 pódios lá, e era para ser uma etapa só. E aí você já viu, né? O piloto novo, hormônio, aflorado, fez 2 pódios na categoria, já na primeira prova de estreia, Cascavel. E aí ele acabou indo para Tarumã também. E aí em Tarumã a gente ofereceu também a oportunidade, porque é negócios, né? Sim, claro. Eu sempre digo assim, é competição, é um esporte, é automobilismo, mas é negócio. E aí abriu-se uma oportunidade e a gente colocou então na etapa agora, dessa semana que passou, 2 carros representando o Chris Bornemann, que foi um do Felipe Malinowski e outro do Luiz Senna Júnior, que é lá do Rio Grande do Sul, o famoso Seninha. Então, eu acho que eu tô fazendo mais pontos agora fora das pistas do que dentro dela nessa temporada, viu? Olha, é uma... Chris Brown, Chris Horner, entendeu? Eu acho que o cara tem um tino tanto para velocidade quanto para montar, para ter uma equipe. Qual é o problema? É isso aí. E a tua previsão é voltar ano que vem? Como é que tá a tua previsão? A primeira condição de saúde. Nunca diga nunca, né? A gente sabe nesse automobilismo, nunca diga nunca. Eu lá dentro do hospital, porque a primeira pergunta que todo mundo faz é sempre muito nisso. E eu falei assim, olha, eu vou me dar o direito eu tô no automobilismo desde os 15 anos, hoje eu tô com 50 anos. Eu tive um período afastado de 3 anos por um problema também de um acidente na época, mas um acidente a trabalho particular. E eu me dei o direito de agora pensar uma coisa de cada vez. Então, lá dentro da condição de hospital, a minha primeira preocupação era não deixar o meu carro de competição fora do campeonato. Porque eu acho muito importante isso, Luiz. As pessoas às vezes olham alguns pilotos como referência em algumas categorias nacionais e acham que tudo cai do céu, e não cai nada do céu para ninguém, e muito menos no automobilismo. Então a minha preocupação, em alguns momentos eu estava dentro de uma UTI com um celular na mão, e eu não estava mais pensando se eu ia ficar 2, 3, 4, 5 dias internado, eu estava pensando que eu precisava resolver como esse carro e como o meu contrato com a Hyundai ser cumprido. E aí deu tudo certo. A gente costurou e fez com que o carro participasse dessas etapas, como eu já relatei para você. Então, assim, agora até o final do ano, o nosso projeto é esse, fazer o carro estar competindo, né? Dentro de algumas propostas que a gente tem, logicamente que não é do meu gosto, isso é um acordo entre piloto Chris Bornemann, empresário do esporte Chris Bornemann, empresas patrocinadoras, sim, né, claro, que aportaram esse projeto, e também a H-Race, né, que tem viabilizado aí algumas oportunidades para nós. Então nós temos mais 2 etapas até o final do ano, a ideia é que esses carros estejam lá competindo, e o ano que vem aí eu vou deixar um pouco mais para frente. Realmente não é esconder o jogo, é porque eu preciso sentir, e aí de novo vou dizer que a gente gosta do que faz, mas assim, tudo tem fases na vida, né? Claro. Eu não estou nem dizendo em abandonar o automobilismo como piloto, mas talvez eu precise partir aí para um novo projeto, às vezes fora do carro, e quem sabe um dia fazer uma prova ou outra de uma maneira festiva, ou às vezes com uma equipe estruturada, voltar a competir numa equipe própria. Enfim, a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã. Mas eu sempre digo isso e repito, nunca diga nunca, porque você pode queimar a língua, Com né? certeza. E você, Lucas, qual que é o teu... Bom, você está disputando... Tem prova ainda? Tem. A gente ainda tem mais 2 etapas, Curvelo e Goiânia, que vai ser a final. Então, ainda... Chance de título... Muito, muito remota, né? Nunca diga nunca. Nunca diga nunca, com certeza. Estou dizendo que são chances remotas. Hoje eu estou em 5º no campeonato. A gente, no começo do ano,
Jamais imaginaria que eu estaria nessa posição, né? No começo do ano, o objetivo era criar experiência e terminar as etapas, simplesmente isso. Agora a gente já tem como objetivo se manter pelo menos no top 5 e almejar aí pelo menos um top 3, que esse tá dentro do factível. E é uma posição assim, extremamente respeitável para um piloto estreante. Sim, uma categoria que é diferente de todas as outras. Exatamente. E assim, né? A gente. Hoje, o meu caminhão no campeonato, eu sou o primeiro piloto com um caminhão sem apoio nenhum de fábrica na tabela. Porque tem isso, né? Na Copa Truck a gente tem as equipes com apoio de fábrica, claro. que não é o caso da minha equipe. E isso faz uma grande diferença, né? Não só em questão financeira, como em questão de tecnologia, de informação. Então, assim, uma conquista muito grande para a gente. Num ano de estreia, com um caminhão que não tem apoio de fábrica, tá ali entre os top 5 no campeonato. Cara, a hora ela passa assim, ó. E eu vou ter que fazer uma pergunta final aqui para os dois. E desde já agradecendo a presença e assim, a gente já volta para tentar falar desses brindes que a gente recebeu, mas eu queria é uma pergunta que eu sempre faço e ela tem o mote do programa, o nome do programa. Primeiro eu vou perguntar pro Cris, mas você já vai pensando também. Você puxar na tua memória aí, Cris, nesses 35 anos aí de automobilismo, qual foi a tua melhor volta, cara? A minha melhor... Eu poderia relacionar umas 5, mas se eu tivesse que escolher, a minha melhor volta, final do Campeonato Brasileiro em Cordeirópolis. A gente tinha recém se transferido do Campeonato Paranaense para o Catarinense. Foi um salto muito grande. Lá a gente encontrou grandes adversários, renomados, né, na velocidade na terra. E a gente passou um período de dificuldade de adaptação, porque velocidade na terra tem isso também. O piso é muito diferente de um estado para o outro. E teve o ano de 2013 que eu fui disputar a final do Brasileiro contra um catarinense. E aí a gente conseguiu levantar naquela época o 4º título, né? Depois eu acabei conquistando o 5º aqui em São José dos Pinhais. Mas a última bateria daquele ano em que eu conquistei o Campeonato Brasileiro, na época o tetracampeonato, foi marcante, assim, porque nós tivemos dentro da competição, eu tive um problema de câmbio muito grave e eu até hoje assisto as voltas, às vezes coloco lá para assistir, digo assim, como é que eu consegui vencer aquela bateria dentro da condição que eu tinha naquele momento. Então, um momento marcante, sim, que mostrou que eu podia. Às vezes o piloto tem muito disso, né? Ele vai conquistando, ele vai acreditando cada vez mais nele. De repente ele sofre um revés e ele coloca em dúvida tudo aquilo que ele já conquistou. Ele diz, cara, mas será que eu não consigo mais? E não é assim, né? Na vida pessoal, na profissional, não é diferente do esporte. Às vezes você sofre um revés ali que te coloca um pouco para baixo. Então me marcou muito esse campeonato, essa última volta, e a melhor volta foi realmente naquele ano, naquela competição. E você, Lucas, qual foi a tua melhor volta, cara? São várias na memória, né? Poderia até entrar naquele clichê e dizer que a melhor volta ainda tá por vir, mas eu tenho uma volta que não dá nem muito para dizer que tá na memória, porque é uma sensação. Eu voltei a ter essa sensação depois de muito tempo, até esse fim de semana em Tarumã, em 2 voltas que eu dei na corrida, que é uma sensação de você não lembrar da volta, mas foi uma volta no meu ano de estreia. O Cris vai lembrar, eu corria numa categoria diferente dele e do pai, e o meu carro ele quebrou no classificatório da minha categoria. E a equipe arrumou, só que a corrida era no outro dia, né? E não sabiam se o carro tinha ficado realmente bom. Então, qual que foi a nossa estratégia? Vai lá, se inscreve na categoria Marcas A, que era a categoria dos top, para fazer o classificatório deles e ver se o carro ficou bom.
E eu fiz isso. E saí para esse classificatório. E eu dei a primeira volta tranquilo e eu saí na segunda volta e falei, não, eu tô com os caras. Eu vou fazer a minha melhor volta. E eu entrei naquele famoso estado de flow. Eu não lembro como eu fiz essa volta. Eu lembro que eu terminei essa volta, quando eu cruzei a outra vez pela reta, a equipe toda estava na mureta comemorando. Recebi a bandeirada, acabou o classificatório, vinha o Cris atrás, eu olhei para o carro dele, ele fazia assim com a mão. Eu falei, o que aconteceu? Eu simplesmente fiz a pole contra os caras que eram os maiores ali na pista de terra. Numa volta que realmente, assim, eu entrei num estado de concentração pura. Eu não consigo nem lembrar como eu fiz aquela volta. E agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês dois aqui. Qual na opinião de vocês dois, é uma homenagem pro seu José Bornemann, na opinião de vocês dois, qual foi a melhor volta do pai de vocês? Bom, para mim, a melhor volta dele está relacionada ao retorno dele em Cascavel, depois do acidente dele. Ele teve um acidente muito grave. Nesse dia eu estava no autódromo, assistindo a corrida, e eu nunca tinha visto meu pai sofrer um acidente. E na verdade eu nunca tinha visto ainda como criança, nunca tinha presenciado um acidente tão grave. A gente tinha aquele temor da batida, tal, mas eu nunca tinha tido o contato com essa história de um acidente grave. E aí o pai sofre esse acidente em Cascavel. Ele teve fratura nos braços e passou por diversas cirurgias, ficou quase que 1 ano, eu acho, afastado do automobilismo e de todas as atividades, inclusive as profissionais, porque ele quebrou os 2 braços ao mesmo tempo, fez 4, 5 cirurgias para recuperação disso. E aí ali eu tive um impacto, então, porque eu me lembro certinho da cena, né, da ambulância levando ele para o hospital, e eu fiquei só com alguns amigos na época e com o meu falecido tio, o João, que era o irmão do pai, do Zé. E então, assim, ali eu tive o sentimento da perca. Falei, cara, porque todo mundo falava, é grave, é muito grave o acidente dele. E aí a gente pensava isso, né, na inocência da criança, esse não volta nunca mais, né? Até porque também vale contar que a mãe chegou, quando o pai chegou em casa, a mãe foi dar uma trucada nele e falou, né, ou você faz as malinhas, se você falar em voltar para o automobilismo, você faz suas malinhas e vai embora, eu nem cuido você de doente. E ele olhou para ela e falou, então faça as malas que eu tô indo embora, porque a hora que eu melhorar disso aqui, eu volto a correr. E então a melhor volta para mim foi a primeira volta que ele fez quando ele voltou para o automobilismo. Ali ele me deu exemplo de coragem, né, que a gente falou também agora há pouco sobre isso. Eu vi todo o sofrimento dele para a recuperação, mas eu vi ele dar a volta por cima e eu vi ele ser campeão depois de tudo isso. Então acho que impregnou, sabe? Porque... acho que eu também, assim, eu lembro de uma volta dele, até o Cris vai me ajudar, acho que foi Joaçaba, que ele vinha liderando uma corrida e caiu a roda do carro dele. Sim. E acho que faltava 1 ou 2 voltas. Ele não ganhou a corrida, acho que foi 2º ou 3º, mas terminou sem uma roda. E assim, eu lembro que aquilo foi... Eu também era muito novo, então... Eu só lembro que ele virou Deus, assim, na pista. É um feito, né? Exatamente. Para o automobilismo, o cara não vai largar o osso, né? Todo vai mundo até o levantando final. ele no colo e fazendo festa. O cara que ganhou, coitado, ficou lá no canto sem saber o que estava acontecendo. O cara que ganhou, não ganhou, né? Não Quem ganhou. ganhou foi ele levou, então aquela, pra mim, assim, foi a melhor volta dele. Cara, eu vou agradecer assim demais, eu não vou ter tempo para agradecer todos, então quero agradecer o pessoal da Maxon Oil, que nos presenteou aqui com o óleo da empresa, spray da Eco Spray, temos brindes ali, temos presentes. Um fonezinho da UOL para você. Já vamos pegar. E nesse momento eu quero, para o nosso encerramento, agradecer demais mesmo por essa estreia, primeiro episódio da 2ª temporada do Melhor Volta, em ter 2 campeões aqui, que representam o estado do Paraná, que representam Curitiba, que estão em categorias que são extremamente disputadas e levando
o nome da família, mas o nome do estado e da cidade para as disputas nas pistas. Cara, muito obrigado por vocês virem e a palavra de vocês é a final. A gente agradece o espaço, é muito importante para a gente poder divulgar nosso trabalho, nossos patrocinadores. Então, agradeço mais uma vez o espaço, conto com a torcida de todos aí, pelo Caminhão 41 na Copa Truck, por esse ano aí, para a gente tentar chegar cada vez mais em cima nessa tabela. E ano que vem, mais uma vez, espero estar lá acelerando em nome de todos os pilotos do Paraná. Acho que a gente tem essa responsabilidade também de levar o nome do nosso automobilismo, fazer crescer cada vez mais. Então, agradeço a todos aí. Valeu. É isso aí. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Nesse momento, mais do que nunca, né? Podendo estar aqui contando um pouco de história. E é isso que a gente vai formando histórias, né? Algumas um pouco mais doídas, umas sorrindo mais, outras às vezes chorando, mas como a gente acabou de relatar aqui, algo que o automobilismo também nos ensinou é a cumprir-se na vida a palavra resiliência, né? Toma um tombo, cai no chão, chora, levanta, porque a vida continua e até que a tua história se complete, você tem que tentar fazer o melhor, né? É isso aí. E para você que ficou até o final e curtiu essa entrevista, então já pode seguir as redes sociais do Lucas Bornemann, do Cristiano Bornemann. Segue também o Instagram do Melhor Volta, se inscreve lá no canal do YouTube e nos vemos no próximo episódio.